Bom dia a todos! Essa é mais uma aula de física, eu sou a professora Andréia e o tema da aula de hoje é ondulatória. Essas são as aulas 10, 11, 12 e 13 do regime especial de aulas não presenciais, ou seja, é a terceira quinzena do segundo semestre de 2020. Vamos lá? Nós vamos começar o nosso assunto então com uma breve introdução do que é ondulatória, tá? Ondulatória é a área da física que estuda as ondas. E o que vem a ser ondas? A definição de ondas ondas são perturbações que se propagam transportando energia e nunca matéria. O que é essa perturbação? Seria um pulso de energia que é provocado no meio, né? E esse pulso de energia viaja pelo espaço transportando energia, mas as partículas, a matéria nunca pode ser transportada. Na natureza nós temos dois tipos bem comuns de fenômenos que se comportam através de ondas, que são as ondas sonoras, que é o som que nós ouvimos, e a luz, que seria a radiação eletromagnética. Como que uma onda pode ser representada? Eu fiz um desenho aqui para vocês, então, para indicar como que uma onda pode ser representada. Esse aqui é o desenho de uma onda transversal, né, que parece um pulso de onda viajando numa corda. E aqui nós temos, então, a forma como ela é representada. Esse tracejado aqui no meio se chama ponto de equilíbrio ou ponto de repouso da onda. Presta atenção, ela passa bem no meio aqui, ó, da representação gráfica da onda. A onda pode ser representada de forma espacial e de forma temporal. Isso nós vamos ver um pouquinho mais adiante, ok? Aqui nós vemos que o que é a definição de uma onda aqui nessa representação gráfica? A onda é a duração de um ciclo. Então, olha só, ela começa no ponto de repouso, tem um ponto de máximo e volta para o ponto de repouso, que é esse tracejado aqui no meio. Depois, ela tem um ponto de mínimo aqui e volta para o ponto de repouso para reiniciar o ciclo. Então, o ciclo dessa onda é repouso, ponto de máximo, repouso, ponto de mínimo, repouso. Ela vai reiniciar. Repouso, ponto de máximo, repouso, ponto de mínimo, repouso e reinicia o ciclo novamente, ok? Então, quantas ondas nós temos aqui nessa representação gráfica? Nós temos aqui, ó, um ciclo termina aqui, então eu tenho uma onda, outro ciclo termina aqui, eu tenho duas ondas, e aí nós temos a terceira onda, e aqui eu tenho só a metade, porque ela não completou o ciclo. Então, aqui eu tenho 3 ondas e meia. Nós temos também as propriedades da onda. Como eu disse para vocês, ela tem as propriedades dela espacial, que é o espaço deslocado pela onda, e nós também temos as propriedades temporais, que é o tempo que essa onda se propaga no espaço, ok? Então, nós vamos lá para as características espaciais. O ponto máximo, ou ponto mais alto da onda, é chamada de crista ou topo. Por isso que tem aquela frase, né, que fala que o surfista está na crista da onda, ou seja, no ponto mais alto da onda. E o ponto mais baixo é chamado de vale ou cavalo, que seria aquela parte mais baixa da onda. A altura de uma onda, ou seja, no eixo Y, na parte vertical, é chamada de amplitude. A amplitude é a distância entre o ponto de repouso, que é aquela linha tracejada, e o ponto mais alto, ou o ponto de repouso, e o ponto mais baixo da onda. Nós temos também a distância. O que é a distância? A distância, distância não. Nós temos também o comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância entre dois pontos de máximo ou dois pontos de mínimo. Essa distância entre esses dois pontos altos, ou esses dois pontos mais baixos da onda, é chamado de comprimento de onda. Quanto mais larga essa onda, maior o comprimento de onda. Quanto mais estreita essa onda, menor o comprimento de onda. Menor é a distância entre dois pontos de máximo. A letra que representa comprimento de onda é o lambda, que é esse Y de cabeça para baixo aqui, ok? E o tempo, né? Agora vamos para as propriedades temporais. O tempo de uma onda, né? O tempo que ela gasta na duração de um ciclo é chamado de período. E o período é representado pela letra T maiúsculo, ok? Aqui nós vamos para outra também característica temporal da onda, que é a frequência. Eu destaquei ela para vocês porque a gente tem uma fórmula para calcular a frequência.
Frequência é o número de ondas que eu tenho a cada segundo. Viram lá aquele desenho que eu mostrei para vocês da onda? Então eu tenho várias ondas acontecendo naquela representação gráfica. Quantas ondas acontecem a cada segundo é chamado de frequência, tá? A frequência é o número de ondas por unidade de tempo. A fórmula de calcular a frequência é o inverso do período. Então, vou pegar o número 1 e dividir pelo valor da duração da onda. Onde F aqui é representação de frequência, T é a representação do período, eu escrevi aqui tempo, tá? Mas é o período da onda. E o que é esse Hz aqui na unidade de medida de frequência? Esse Hz é o Hertz, tá? É a unidade de medida de frequência, quando o tempo é dado em segundos. Então, Hertz é a unidade de medida de frequência em homenagem ao Heinrich Hertz, tá? Um físico que trabalhou com ondas. Agora nós vamos para velocidade. Se nós temos espaço e se nós temos tempo, então nós temos a velocidade da onda. O que é a velocidade? É o espaço deslocado por unidade de tempo. Então, toda onda se propaga com uma certa velocidade. Como que a gente calcula a velocidade média? A velocidade média, lembra que era ΔS sobre ΔT? Espaço sobre tempo? Aqui é a mesma coisa, espaço sobre tempo. Como o inverso do tempo, o inverso do período aqui é a frequência, nós podemos escrever velocidade da seguinte forma. Velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência, ou vai lamber ferida, que é a forma regrinha mnemônica para a gente decorar a fórmula da frequência. O que é o V? V significa velocidade. Como nós sabemos, velocidade no Sistema Internacional de Unidades é dada em metros por segundos. Lambda é o comprimento de onda e, como nós sabemos, comprimento de onda no Sistema Internacional de Unidades é dado em metros. Então, a frequência, para que seja dada em metros por segundo, tem que ser dado em Hertz, tá? Em Hz. Aqui eu coloquei uns desenhos para vocês de quando a aeronave, chamado supersônico, né? Ela rompe a barreira do som. O som é um tipo de onda que nós vamos ver a seguir, que é parecida com uma onda que se propaga num lago, na superfície de um lago. Então, elas são pequenas circunferências, né, no ar, e quando o supersônico está chegando próximo à velocidade do som, essas ondas sonoras, então é como se juntasse as ondas que estão no ar, que são as ondas sonoras, com o próprio barulho que é produzido pela espaçonave. Então, ela está chegando perto da velocidade do som que ela mesma produz. E aí vai juntando essas ondas aqui, ó, ao redor da espaçonave, e à medida que ela rompe a barreira do som, ela passa por esse cone aqui, né? E aí a gente tem um pequeno estrondo. A partir do momento que ela rompeu a barreira do som, não se tem mais esse fenômeno aqui, que é das ondas sonoras se comprimindo ao redor do supersônico. Muito interessante, vou deixar alguns vídeos aqui para vocês nos cards, para vocês depois darem uma olhadinha na internet, quem se interessou. A onda ela pode ser classificada de duas formas, né? Quanto ao meio de propagação e quanto à forma de propagação dessa onda. Quanto ao meio de propagação, nós temos dois tipos de onda, que é a mecânica e a eletromagnética. A onda mecânica é aquela que precisa de um meio material para se propagar. Já a eletromagnética, ela não precisa de um meio material para se propagar, então ela pode se propagar no vácuo, por exemplo. Exemplo de onda mecânica são as ondas sonoras. O som só viaja se tiver um meio material, porque a vibração, né, das moléculas é passada de molécula para molécula e aí ela consegue se propagar. Já a eletromagnética não, ela é um tipo de radiação que não precisa de um meio material para se propagar, que é o exemplo da luz, das ondas de raio-x, das micro-ondas, radiação gama, todas elas fazem parte do espectro eletromagnético e não precisa de um meio material para se propagar. Por isso que nós vemos, né, as estrelas, nós vemos a luz das estrelas no espaço, mas nós não ouvimos o que acontece lá, porque o som gerado por essas estrelas, por esses astros, não conseguem chegar aqui porque não tem espaço para que a vibração possa chegar até nós. Quanto à forma de propagação, nós temos também dois tipos, que é a transversal, que é parecida com uma onda que se propaga numa corda, tá? O que é transversal? Ela vibra em uma direção e se propaga em outra. Então, essa daqui vibra na direção vertical, mas se propaga na horizontal. Então, a direção de propagação dela é na horizontal, porém, a vibração dela é de cima para baixo, né? De cima para baixo, ela se propaga na
vertical. Então, esse é um tipo de onda transversal. A luz também é uma onda transversal, ok? E já a longitudinal, ela se propaga na mesma direção que ela vibra. Por exemplo, na superfície de um lago, por exemplo, quando você perturba a superfície de um lago, você vê que se formam pequenos círculos concêntricos ao redor daquela perturbação e ela viaja através, ela viaja dessa forma, né? Ela vibra na mesma direção que se propaga. Um exemplo de onda longitudinal é o som. Então, o som é uma onda mecânica, precisa de um meio para se propagar, que ela vibra tridimensionalmente em todas as direções e ela se propaga tridimensionalmente em todas as direções. Vamos então para os exemplos? Então, nós temos o exemplo 1. Uma onda de 4 metros de comprimento tem duração de 2 segundos. Determine. Então, ele me deu aqui dois dados. Nós temos a onda de 4 metros de comprimento. Isso daqui é quem? Isso daqui é... Deixa eu ver se eu consigo fazer. Isso daqui é lambda, tá? Comprimento de onda. E 2 segundos é o tempo ou o nosso período, tá? Período representado pela letra T. O que ele quer na letra A? Na letra A ele quer que nós determinamos a frequência. Para determinar a frequência, eu só preciso da fórmula. Qual que é a fórmula de frequência? Frequência é o inverso do período, é 1 sobre T. Então, qual que é o único dado que eu preciso para calcular a frequência? O único dado que eu preciso aqui é o período. Período eu já sei que é aqui, ó, 2 segundos. Então, eu vou ter que dividir 1 por 2. Quanto que é 1 dividido por 2? 1 dividido por 2 é 0,5. A unidade medida de frequência é Hertz. Só que para a unidade medida de frequência ser Hertz, o tempo tem que estar em segundos. Se não tiver em segundos, tem que transformar, ok? Letra B. Agora a velocidade. Para calcular a velocidade, eu preciso do quê? Eu preciso do comprimento de onda, que é o lambda, e eu preciso da frequência, que é o que eu acabei de achar aqui na letra A. Então, ok, vamos lá. Velocidade da onda, comprimento é 4, que está aqui no enunciado, e a frequência é 0,5. Então, vou ter que multiplicar 4 vezes 0,5. Quanto que é 4 vezes 0,5? Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, 4 dividido por 2 é 2. 2 o quê? Metros por segundos. Por quê? Aqui está metros e o tempo está em segundos. Então, a velocidade está em metros por segundos. Vamos para o 2. Exemplo 2. Uma onda de 7 centímetros de comprimento tem duração de 0,02 segundos. Então, vamos lá. O que ele deu de dados aqui? Ele deu, de novo, comprimento de onda. Como é que eu sei que isso aqui é comprimento de onda? Comprimento de onda será sempre unidade de medida de espaço, ou metros, ou centímetros, ou milímetros. Todas as unidades de medida de espaço representam o comprimento de onda. 0,02 segundos é quem? É o período. Período representado pela letra T, ok? Já sabemos que para calcular a frequência só preciso do 0,02, só preciso do segundos. Mais uma vez, frequência é o inverso do período, é 1 sobre T. Frequência, então, vai ser 1 dividido por 0,02. A frequência aqui, quanto que é 1 dividido por 0,02? Como que eu resolvo questões que eu tenho decimal? Eu posso dividir, né? Usar calculadora, e quem quiser. Mas se eu quiser uma regrinha para resolver isso mais rápido, ó. Quantas casas eu tenho depois da vírgula embaixo? 2. Então, em cima tem 1 e eu acrescento a quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula. Na forma de zeros. Então, eu acrescento 2 zeros. Dividido. Como eu tirei aqui, ó, os zeros que estavam aqui e passei para cima, fica só o número inteiro aqui embaixo. Ok? Coloquei quantidade de casas depois da vírgula em forma de zeros e apaguei a vírgula. Agora eu posso dividir. Muito mais fácil de dividir. 1 dividido por 0,02 é mais difícil de dividir do que 100 por 2. Quanto que é 100 dividido por 2? 50. 50 é o quê? 50 Hz, ok? Letra B, velocidade. Como que eu calculo velocidade da onda? Vai lamber ferida. Velocidade, que eu quero saber, é igual a lambda vezes a frequência. Velocidade é igual a lambda vezes F. Aqui presta atenção, ó, a velocidade tá, o comprimento de onda está em centímetros. Precisa transformar? Precisar não precisa, porque o exercício não pediu
um sistema internacional de unidades. Então, a gente vai transformar quando for necessário. Ou quando eu quiser saber frequência. Aí, a velocidade tem que ser em metros por segundo, tá bom? Então, ali vai ser 7 centímetros vezes 50 Hz que eu acabei de achar aqui do lado. Quanto que é 7 vezes 50? 7 vezes 50 é 350. E se eu quisesse transformar, como que ia ser aqui? Aqui, ao invés de ser 7 centímetros, eu teria que dividir por 100, ficaria 0,07. Vamos para a próxima? Número 3. Uma haste em contato com uma superfície da água contida em um tanque oscila periodicamente. As cristas da onda se propaga na água desse tanque, representado por linhas brancas circulares. Distam uma da outra 4 centímetros. A velocidade de propagação dessa onda é 2 metros por segundo. Então, ó, ela é uma onda de que tipo? Vamos relembrar lá? Ela é uma onda do tipo longitudinal, né, que está se propagando aqui em círculos concêntricos. O que quer dizer a palavra concêntrico? Quer dizer que o centro é o mesmo para todos os círculos, ok? A velocidade de propagação é 2 metros por segundo. E aqui o comprimento de onda, quer dizer, a distância entre dois pontos, aqui entre duas ondas, é igual a 4 centímetros. Vamos lá, o que o exercício quer? O exercício quer, na letra A, saber qual é a frequência. Para calcular a frequência, vai lamber ferida. V é igual a lambda F. Por que eu não vou usar outra fórmula? Porque os únicos dados que ele me deu aqui no exercício foram a velocidade V e o comprimento de onda lambda. Então, eu quero saber frequência. Então, não tenho tempo aqui, não tem como saber pela fórmula da frequência. Tem como saber apenas pela fórmula da velocidade da onda, ok? Vamos substituir, então. O V eu já sei, que é 2 metros por segundo. Só que como o comprimento de onda lá estava em centímetros, eu tenho que dividir por 100. Quanto que ele falou que era? 4 centímetros. Como que eu vou transformar para metros? Eu vou ter que dividir 4 por 100. Quanto que é 4 dividido por 100? 4 dividido por 100 é 0,04, ok? Tá multiplicando, eu faço o quê? Passo dividir. Então, 0,4 estava aqui multiplicando, eu desço ele aqui para o outro lado, dividindo. Só vou escrever o F aqui no primeiro lado da igualdade para ficar mais fácil, mas poderia só passar o 0,4 para o outro lado. Quanto que é 2 dividido por 0,04? Fazer do mesmo jeito que eu fiz o exercício anterior. O que eu vou fazer aqui? Ó, tem duas casas depois da vírgula, então eu coloco o número que está em cima e coloco a quantidade de casas depois da vírgula na forma de zeros. E embaixo eu vou dividir por 4. Apaga a vírgula aqui, né? E deixo só o número inteiro. Quanto que é 200 dividido por 4? 200 dividido por 4 é 50 Hz, ok? Letra B. Se aumentarmos apenas a amplitude da oscilação da haste, o que ocorrerá com a frequência, o comprimento da onda e a velocidade de propagação? Se eu aumentar só a amplitude da oscilação, a frequência vai permanecer a mesma, a velocidade a mesma e o comprimento de onda o mesmo. Por quê? A amplitude não altera na velocidade de propagação, não altera a frequência de vibração, consequentemente não altera o comprimento de onda. Ok? Próximo. A figura a seguir mostra um trecho de uma onda que se propaga em uma corda esticada. A fonte gera uma onda que opera com frequência de 30 Hz. Determine. Então, olha só, aqui ele está me dando, então, a representação gráfica de uma onda. E ele me deu esses dados aqui, ó. Ele disse que desse ponto aqui até esse ponto aqui tem uma distância de 3 metros. E que, ó, desse ponto aqui até embaixo tem 40 centímetros. Quanto que tem, então, do ponto de máximo até o ponto de repouso? Vai ter a metade. A metade é quanto? A metade é 20 centímetros. Ok? Então, a letra A, ele pergunta o quê? A amplitude. A amplitude é a distância entre o ponto de máximo e o ponto de repouso. Então, vai ser quanto? 20 centímetros, que nós tínhamos acabado de falar aqui, ok? Na letra B, ele quer saber comprimento de onda.
Como que faz para calcular o comprimento de onda? Ah, será que é só os 3 metros que estão aqui? Não. Olha isso que está acontecendo. Aqui eu tenho uma onda, que é a distância entre 2 pontos de máximo. Mas aqui eu tenho mais o que? Metade de outra onda. Então eu tenho quantas ondas aqui? Uma onda e meia. Uma onda e meia é igual a 3 metros. Se uma onda e meia é igual a 3 metros, quanto que vale uma onda só? Então olha só, eu tenho uma onda inteira, mais metade de uma onda equivale a 3 metros. Uma onda inteira mais meia onda é igual a 3 metros, certo? Como que eu somo aqui números que tem denominador, frações que tem denominador diferente? Aqui eu poderia simplesmente colocar assim, ó, 1,5 lambda é igual a 3. 1,5 está multiplicando, eu passo dividindo. Então aqui o meu lambda vai ficar o quê? 3 dividido por 1,5. Mas tem gente aí que está precisando lembrar um pouquinho de fração, vamos relembrar aqui então. Então, 1 inteiro mais meio, como que eu somo? Eu tiro o mínimo múltiplo comum, que é 2, divide pelo de baixo, que é 1, multiplica pelo de cima, certo? Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1, 2, vezes 1, 2. Então, aqui tem 2 lambda. 2 dividido por 2 é 1, vezes 1 é 1. Então, aqui eu tenho 1 lambda. 2 lambda mais lambda sobre 2. 2 mais 1 é 3. Vai ficar 3 lambda sobre 2 igual a 3. O 2 está dividindo, eu passo ele para o outro lado o quê? Eu passo ele para o outro lado vezes. Então, vai ficar... Repete 3 lambda aqui e passo 2 multiplicando. 3 vezes 2 é 6. Então, 3 lambda é igual a 6. O 3 está multiplicando, eu passo ele para o outro lado o quê? Eu passo ele para o outro lado dividindo. Então, 6 dividido por 2 é igual a 2. Se eu dividir 3 por 1,5, faz aí na calculadora, vai dar quanto? Vai dar 2. 2 o quê? Metros. Eu escrevi centímetros aqui, mas é metros, tá? 2 metros, ok? Por quê? Porque aqui já tá em metros, tá? Velocidade de propagação. Como que calcula a velocidade de propagação? Vai lamber ferida. O lambda nós acabamos de achar, que é 2 metros. Frequência do exercício já deu aqui. Qual que é o valor da frequência? O valor da frequência é, que é a nossa frequência, 30 Hz. Então, vou substituir aqui no lugar do F. Velocidade é igual a 2 vezes 30. Quanto que é 2 vezes 30? 60. 60 o quê? Aqui, ó, é metros por segundo. Por que é metros por segundo? Porque já tá em metros. Confundi ali com a amplitude que estava em centímetros. Então, é 60 metros por segundo, ok? Então, foram esses os exemplos de hoje. Essa foi a explicação, então, do nosso novo conteúdo, ok? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Estudem, revejam o vídeo, refaçam os exemplos. Física, química, matemática são disciplinas que você precisa colocar a mão na massa, você precisa fazer sozinho. Mas, professor, eu não consigo fazer sozinho. Então, você vai tentar fazer sozinho. Você vai olhar a explicação, vai olhar a resolução do exercício e vai tentar fazer sozinho, até que você consiga fazer sozinho. Tem pessoas que na terceira vez já consegue, tem pessoas que na segunda, tem pessoa que na 10ª, na 50ª vez. Cada um tem o seu tempo de aprendizado. Respeite o seu tempo de aprendizado, mas aprenda, né? O que nós estamos querendo aqui nesse período é que o aprendizado não se perca. Nós, apesar das circunstâncias, nós queremos que você continue aprendendo. Todo aprendizado é útil, todo aprendizado é importante, seja você vai fazer uma carreira de exatas ou não, seja você vai seguir a carreira de exatas ou não, todo conhecimento é válido. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa é só me procurar. Vou deixar aqui no link de descrição esse slide com os exercícios respondidos. Qualquer dúvida é só me procurar. Muito obrigada a todos. Até a próxima aula.